Olá, você está na GAC, Gestão de Apoio para Corporações, Excelência e Qualidade em Cursos Online. GAC Cursos Online, curso do MSA, Análise de Sistema de Medição. Este é o módulo 1, será ministrado através da videoaula 1. Nesse módulo, vamos ter a introdução do MSA, conhecendo o MSA, aplicações do MSA, componentes do sistema de medição, entre outros assuntos que estarão sendo mencionados nesse módulo. Conhecendo o MSA. O MSA tem por objetivo apresentar diretrizes para avaliar a qualidade de um sistema de medição, pois o sistema de medição tem que ter qualidade. Caso contrário, os resultados não serão confiáveis. Seu principal foco é direcionado aos sistemas de medição, que permitam replicar leituras em cada peça, ou seja, as peças, os produtos vão ser medidos de acordo com o sistema de medição padrão. Os métodos de análise do sistema de medição não contidos no manual do MSA devem ser aprovados pelo cliente. Se o cliente solicitar um método diferente do MSA, deve ser aprovado pelo cliente. O MSA é utilizado como uma ferramenta do sistema de gestão da qualidade automotiva, ou seja, faz parte do Core Tools. Conceitos de estatística aplicada ao MSA. Estudo genérico de localização, calibração, dispersão, RR, atributos, dispositivos, sistema de medição complexo. Ou seja, o MSA tem estudo genérico para esses itens aqui. Análise do sistema de medição. Devem ser conduzidos para analisar as variações dos resultados do sistema de medição, pois eles têm variações e através do MSA se estuda essa variação para verificar se ela está dentro do padrão ou está sofrendo alguma variação anormal. Esses requisitos devem ser aplicados para os sistemas de medição referenciados no plano de controle. Já falamos isso. A IATF tem um plano de controle e dentro dele vai estar inserido o sistema de medição. Objetivos do MSA: garantir a qualidade dos dados obtidos, já falamos sobre isso, os dados têm que ter qualidade e confiabilidade, identificar os fatores externos que possam estar influenciando os resultados, como operador, máquina, ambiente. Vamos ver mais adiante todos os fatores. Ajudar na avaliação da obtenção dos dados, visando uma redução de custo com a redução de não conformidades, pois o sistema quer conformidade. Manual do MSA, quarta edição, foi elaborado pela AIAG, ou seja, envolvendo fortemente as 3 empresas que elaboraram os manuais da qualidade. Faz parte do conjunto de manuais referenciados na IATF 16949, que fornece diretrizes para o sistema de medição genéricos, ou seja, a própria norma IATF exige o MSA. É uma introdução à análise dos dados do sistema de medição. Alguns questionamentos eram previsíveis, já ocorreram mais de 30 correções e acertos, ou seja, o processo está evoluindo. Conhecendo o MSA, o MSA é dividido por 5 capítulos mais o apêndice. Temos aqui diretrizes gerais para o sistema de medição, capítulo 1. O capítulo 2 vai tratar os conceitos gerais para avaliar o sistema de medição. O capítulo 3, práticas recomendadas para sistema simples.
O capítulo 4, práticas para sistemas complexos. O capítulo 5, outros conceitos e os seus apêndices. O manual vai estar disponível no anexo do curso. Relação entre as ferramentas, ou seja, o MSA utiliza várias ferramentas e vários manuais, o fluxograma, o FEMEA, o CEP, plano de controle, GD, G8D, ou seja, vários sistemas, várias ferramentas, vários manuais fazem parte do MSA. FEMEA, análise de modo de falhas, SC, características críticas, FEMEA, tal o plano de controle, CEP, controle estatístico do processo, G8D, global 8 disciplinas, ou seja, algumas estão mencionadas aqui, mas no FEMEA, no APQP, no PIPAP, em vários outros manuais, o MSA estará embutido. Análise do sistema de medição, aplicação dos estudos do sistema de medição. Dentre as principais aplicações estão critérios de aceitação para novos equipamentos, comparação entre dispositivos de medição, avaliar dispositivo suspeito de ser eficiente, ou seja, vou verificar se o sistema de medição que eu estou utilizando é eficiente, comparação do equipamento antes e depois do reparo, um equipamento sofreu um dano, fez um reparo, teve uma manutenção, antes e depois para saber se ele está adequado e fazendo a medição conforme estabelecido e conforme sua calibração. Necessário para cálculo de variação do processo, estabelecer a curva de desempenho do dispositivo, ou seja, o sistema de medição vai ajudar e muito as organizações com as suas aplicações. MSA, para análise do sistema de medição são utilizadas importantes ferramentas estatísticas, ou seja, o MSA utiliza ferramentas estatísticas para avaliação do grau de confiabilidade. Um sistema de medição tem que ser confiável e dentro do Corel todos, onde se vai implantar PQP, PIPAP, FEMEA, um sistema de medição tem que estar com o padrão de qualidade aceitável e dentro da própria IATF é exigido. Os dados representam a base para a tomada de decisões, ou seja, dados errados, decisões erradas. Por isso, eles têm que ter confiabilidade, porque é com base nele que a organização vai tomar as suas decisões e estratégias. Deve ser parte integrante do gerenciamento do processo, porque um processo que vai utilizar dados do sistema de medição, os dados têm que passar uma confiabilidade para tomar as decisões adequadas para o gerenciamento adequado do processo. Dentro ainda do MSA, uma premissa básica é sempre avaliar se o sistema de medição está correto antes de qualquer análise estatística, ou seja, verificar está correto, está funcionando, está dentro dos padrões, para depois dar o próximo passo. É fundamental que as medições realizadas para a coleta de dados sejam confiáveis, ou seja, tem que ter confiabilidade. A coleta dos dados sejam confiáveis, porque se os dados não forem confiáveis, os resultados dessa análise também vão sofrer deterioração, ou seja, não serão dados confiáveis e as decisões também não. A análise estatística tende a estar distribuídos de forma a compor uma curva normal ou curva de sino. Já falamos, existe uma ferramenta da qualidade, o histograma, que quando a curva está em forma de sino, quanto mais esse sino fechado, mais o sistema, o processo está dentro dos padrões estabelecidos. Do ponto de vista matemático, esta distribuição fica caracterizada por dois parâmetros. A média, ou seja, vai se somar, se é 10 dividido por 10, 20, ou seja, vai ter uma média, e o desvio padrão adequado, conforme estabelecido. Qualidade dos dados de medição. A qualidade dos dados de medição devem ser boas, pois ela está relacionada com as propriedades estatísticas, operando sob condições estáveis, ou seja, quando os dados têm qualidades confiáveis,
vai mostrar que o sistema está operando sob condições estáveis. Por exemplo, se todas as medições estão corretas, dizem que a qualidade dos dados é alta. Porém, se todas as medidas estão longe do valor padrão, pode-se falar que a qualidade dos dados é baixa, ou seja, o sistema está fora do padrão. Propósito da qualidade dos dados: evitar que o sistema de medição mascare o processo de manufatura, ou seja, mascare, burle o sistema. Por isso, tem que ter confiabilidade na análise dos dados e na análise do sistema de medição. Conformidade de fabricação do produto. Aqui é um esquema mostrando a confiabilidade da fabricação do produto. Temos o projeto, a fabricação e a inspeção, ou seja, tudo isso deve ser medido. Efeitos nas decisões sobre o produto: peças ruins serão sempre chamadas de ruins, ou seja, não servem. Decisões erradas possivelmente podem ser tomadas e peças boas serão sempre chamadas de boas. Limite inferior e limite superior, ou seja, o que está dentro desse limite está dentro das peças boas. Fora desses limites são peças ruins ou possíveis tomadas erradas de decisões. Efeito nas decisões sobre a fabricação. Para o controle da fabricação, as seguintes necessidades devem ser satisfeitas. Tem que ter um controle estatístico adequado, ajuste no objetivo, variabilidade aceitável, dentro do que é permitido. Todo sistema tem uma variabilidade aceitável, a mais e a menos. O impacto negativo sobre as decisões do processo são chamada de causa especial ou causa comum, chamada de causa comum uma causa especial, ou seja, em muitos casos, vamos explicar, chama-se uma causa especial de causa comum. Em outros se reverte, se chama uma causa comum em causa especial. Isto é o impacto negativo sobre o processo, ou seja, causa essa diferença, essa interpretação errônea. Terminologia dos conceitos iniciais: valor verdadeiro, objeto, ou seja, melhor, o objetivo do processo de medição é o valor verdadeiro da peça, ou seja, qual o valor? 10 milímetros, 5 milímetros, 20 milímetros, ou seja, esse é o valor verdadeiro. Valor verdadeiro nunca pode ser conhecido como certeza, porque tem a variação. Padrão, base de comparação, eu estou comparando com esta peça, essa é a peça padrão, essa é a dimensão. Critério de aceitação, pode variar, tem as métricas, os índices que ele pode variar a mais ou a menos. Aceitável como valor verdadeiro e valor de referência. Medição é definido como atributo de números, ou seja, valores, coisas materiais. Terminologia dos conceitos iniciais: dispositivo de medição é qualquer aparato para obter medição, ou seja, qualquer instrumento, um paquímetro, um micrômetro, ou seja, qualquer instrumento utilizado para auferir uma medição. Inclui seus dispositivos, passa ou não passa, ou seja, tem dispositivos também, ou outros dispositivos conforme a organização tiver implementado. Sistema de medição: a totalidade de operações, procedimentos, instrumentos e outros equipamentos e pessoal utilizados para atribuir valor para característica, ou seja, o sistema de medição é composto por 5 etapas, vamos ver na sequência do curso. O sistema de medição ideal produz variação zero, erro zero e probabilidade zero de classificar o produto erroneamente, ou seja, esse é o sistema de medição ideal. Condição real, propriedades estatísticas, sistema sob controle, com suas variações. Para controle do produto, variabilidade do sistema de medição ser pequena, ou seja, existe uma variação pequena e aceitável. Para controle do processo, sistema de medição deve ser pequena quando comparado com a variação do processo. Qualidade dos dados, definida através de
o mais próximo possível da medição padrão, definida através da variação dos dados. Os dados podem variar a mais ou a menos. A alta qualidade, quanto mais próximo do valor de referência. Se o valor de referência foi 10 milímetros, quanto mais próximo desse padrão, mais o sistema tem alta qualidade. Baixa qualidade, o valor está se afastando, tanto para mais como para menos, do valor de referência. Exatidão, proximidade do valor verdadeiro, ou seja, está exato. 10, 10. Precisão, proximidade entre as leituras estão próximas, mais próximo do valor verdadeiro dentro das métricas auferidas. Resolução, também conhecida como menor capacidade de leitura que um meio de medição pode fornecer. Ou seja, ele pode medir o quanto, qual é a menor? É esta. Temos uma nota, a resolução do instrumento de medição deve ser menor que a variabilidade do processo, ou seja, ela tem que ser menor para evitar erros. Aqui nós temos os componentes do sistema de medição, já mencionamos. O sistema de medição tem 5 componentes. Todos eles podem sofrer uma interferência ou só um. Por isso que se analisa o sistema de medição, para saber onde está tendo algum problema. Pode ser em todos ou só num. Por exemplo, pode ser uma falha de instrumento. Que tipo de falha? Não está calibrado, não ter condições de uso para medir uma determinada variação, falta de manutenção do instrumento, o operador não está apto a fazer a medição, não sabe utilizar o instrumento, o método está inadequado, não está padronizado, está obsoleto, o padrão está usando um padrão errôneo, o padrão não está adequado. E o ambiente de trabalho pode ser um ambiente que tenha ruído, poeira, calor excessivo. Tem que ver o que o sistema de medição vai exigir sobre esse ambiente. Ou seja, analisando esses 5 sistemas de medição, os 5 componentes do sistema, melhor dizendo, podemos identificar onde existem problemas para saber como corrigi-los. Propriedade estatística do sistema de medição. Um sistema ideal de medição produziria somente medidas corretas. Variância zero, tendência zero e probabilidade zero de defeitos. Sistema de medição deve estar sob controle estatístico, porque tem que estar sob controle para saber como ele está se comportando e como está variando, a mais ou a menos, e se a variação está dentro do que é aceitável. Existem certas propriedades estatísticas que todos os sistemas de medição devem ter. O MSA mostra quais são. Deve ser pequena em comparação com a variabilidade do processo de manufatura, ou seja, não pode ter grandes distâncias. Propriedade estatística do sistema de medição deve ser pequena em comparação com os limites de especificação. Qual é o limite? Então, essa variação tem que ser pequena, o mais próximo da realidade. Incrementos de medidas devem ser pequenas em relação ao que for menor entre a variabilidade do processo e os limites de especificação. Ou seja, quanto menor, quanto mais próximo do real, melhor. Propriedades estatísticas do sistema de medição podem mudar à medida que variem os itens que estão sendo medidos, porque os itens vão variar. Hoje é um item, amanhã é outro. Cada processo é um processo único. E isto deve ficar bem entendido sobre o sistema de medição. Sistema de calibração, muito importante. Cada evento de calibração inclui todos os elementos necessários, ou seja, tem que estar calibrado conforme padrão, verificado quais os procedimentos para a calibração, quais os métodos, o pessoal é qualificado, tudo isso faz parte do sistema de calibração, porque um instrumento que não estiver calibrado não vai atender os requisitos do MSA e, consequentemente, os requisitos da IATF e do Corel Tool. A organização deve ter um laboratório interno
de calibração, que controla e mantém o programa de calibração. Tem que ter um programa de calibração. Por quê? Para saber quais equipamentos vai calibrar, de que forma vai calibrar, quando calibrar, ou seja, tem que ter um gerenciamento sobre isso. E deve ser mantido o escopo do laboratório, com a lista dos equipamentos a serem calibrados. Sistema de calibração. O sistema de calibração é parte do sistema de gestão da qualidade do laboratório, ou seja, já mencionamos, a calibração faz parte do sistema de gestão da qualidade. Programas da garantia da qualidade das medições podem ser usados para verificar a aceitação do procedimento de medição utilizados na calibração. Para melhor entendimento, ver a ISO 10012. Quando a calibração são realizadas por laboratório externo, ele pode ser, desde que seja acreditado pela ISO IEC 17025, ou seja, ele tem a acreditação, não certificação, ele é acreditado. Quando um laboratório não estiver disponível, pode ser quando um laboratório qualificado não estiver disponível, o serviço de calibração pode ser realizado pelo fabricante, desde que ele seja qualificado para tal, ou seja, seja acreditado. Sistema de calibração VIN 2008, operação que estabelece numa primeira etapa sob condições específicas. Verificação, provimento de eficiência objetiva de um dado, item atende aos requisitos especificados. Rastreabilidade metrológica, propriedade de um resultado de medição, pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia, ou seja, documentada. Ou seja, eu posso ter uma rastreabilidade para verificar se está tudo correto com a calibração, contribuindo para a incerteza de medição estar correta. Características estatísticas de um experimento, uma medida de posição, uma medida de dispersão, tipo de distribuição que está correto, ou seja, como está acontecendo a dispersão dos valores. Ou seja, lembra do sino? Quanto o sino mais fechado, melhor o sistema. E eles têm que estar no eixo do sino. Aí o sistema estará sob controle. Dispositivo vezes sistema de medição, ou seja, dispositivo vezes sistema de medição. Dispositivo de medição é qualquer aparelho utilizado para obter as medições. Qualquer aparelho. Qual aparelho? Um paquímetro? É um aparelho? É. Um micrômetro? É. Uma trena? Qualquer aparelho. É o processo completo utilizado para realizar as medições, de acordo com o que for estabelecido. Final do módulo 1. Obrigado, até a próxima videoaula. GAC Cursos Online. Cursos nas principais áreas de gestão. Venha adquirir mais conhecimentos. Temos o curso ideal para você. Escolha um de nossos cursos online. Realize nossos cursos e inclua em seu currículo mais conhecimento e aperfeiçoamento profissional.